Parte 2. No ano de 2010, 11, eu recebi uma revelação de Deus e recebi algumas revelações, eu tive algumas visões, sonhos, e através também da palavra em Efésios, onde Paulo fala sobre os dons do ministério, os dons para crescimento, maturidade da igreja, uns para apóstolos, outros para doutores, pastores, evangelistas, mestres. E eu tentei implantar esse sistema através dessa visão, desse sonho, dessa revelação. Eu fui muito criticada, fui abandonada, fui pisoteada, na verdade, pelos membros, pelos colaboradores, pelos auxiliares. E houve uma divisão muito grande, houve um problema muito sério. Então eu acabei me perdendo um pouco, porque ali naquele meio todo, só eu que tinha a visão, só eu que tinha visto, só eu que enxergava e eu me perdi. E por não ter obedecido a voz de Deus, a voz do Eterno, naquela época eu fiquei doente, eu fiquei. Eu tive uma depressão e uma doença muito séria, ao passo também que eu fui aposentada na Polícia Militar, porque na época eu exercia ainda a minha função na Polícia Militar e exercia também a função ali de pastora juntamente com meu ex-marido na igreja, e ali a força religiosa foi mais forte do que eu, e eu acabei ficando doente por não ter conseguido ir adiante. Eu acabei notando que o sistema, que a religiosidade e a comunhão, eu notava algo diferente, mas eu não sabia muito bem o que era. Passado alguns anos, eu recebi a cura, eu questionei muito ao Eterno, questionei muito, e a partir do momento em que eu tive a visão e um outro sonho, onde eu recebi uma ordem para estar lendo a Torá, e foi aonde eu comecei a ter contato com a Torá, com as escrituras antigas, e comecei também a fazer alguns estudos sobre a religião, sobre a formação, sobre também a reforma protestante. Eu queria saber como que era antes de Martinho Lutero e o que aconteceu com a doutrina dos apóstolos. Então eu consegui entender algumas coisas quando houve um conselho, um concílio entre alguns judeus que traduziram o aramaico e passaram adiante. Aí houve também a Septuaginta e depois o Concílio de Trento, onde também depois Martinho Lutero, um monge anglicano, reformou a igreja, defendeu as 95 teses que ele encontrou de errado na igreja e foi tido como herege, foi expulso. E ali nasceu a igreja protestante, aí nasceu o presbiteriano, a congregação, a batista, e tantas outras que existem até o dia de hoje, está nascendo ainda igrejas e pensamentos e tudo mais. Bom, o que eu quero dizer, a era pentecostal, ela vem aí depois de muitos anos, muita reforma e alguns dogmas, algumas palavras foram traduzidas para o latim pelos bispos, pelos padres, papas católicos, né? Algumas coisas, algumas ramificações perdurou na igreja, né? Como a palavra eclésia, eclesiaste, uns dogmas, liturgia, todas essas palavras vêm do latim e elas foram introduzidas aí, muitos costumes ainda, muitas coisas ainda ficou enraizada, como também a doutrina da Trindade, né? Pai, Filho, Espírito Santo, como sendo as três pessoas da Santíssima Trindade, que a Bíblia não aponta isso para nós, né? Então eu acabei
Esses dias eu fui procurar os 10 mandamentos, eu digitei no Google 10 mandamentos. Para minha surpresa, estava lá que o domingo, né, é dia santo. Então eu me recordei da palavra em Apocalipse que diz que ai daquele que tirar ou acrescentar, que o sábado é o dia santo, é o dia do descanso, é o sábado, né? Os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus, pelo dedo do Eterno. E aí eu observei que alguém mudou os 10 mandamentos, colocando o domingo no lugar do sábado. Então, comecei a perceber algumas coisas, algumas mudanças. E o Espírito do Eterno me chamou a atenção para essas modificações que têm sido feitas. Me chamou a atenção quando eu comecei a perceber que Jesus não era o nome de Jesus, né? E foi o nome que nos foi apresentado aí pela Igreja de Roma, como Deus a ser adorado, né? Como Filho de Deus. Então foi aonde eu me revoltei por ter me atrasado durante muito tempo e não me perguntar certas coisas. E eu me perguntava, assim, ao Espírito Santo, o que está acontecendo com a igreja? O que aconteceu com a igreja? Por que a igreja é assim? Por que essa doutrina dos apóstolos não existe? O porquê tanto preconceito? Por que tanta guerra? O porquê tanta divisão? E aí o Senhor mostrou para mim. Você sabe que hoje em dia a internet tem muitos blogs, muitos canais, muitas pessoas falando acerca da volta de Cristo, arrebatamento, fim dos tempos, que mais falam muito da besta, falso profeta, o Messias judaico que está chegando, o povo de Israel assinando tratado, cuidado com a nova ordem mundial, cuidado com os Illuminati, cuidado com o algoritmo que vão dominar o mundo. Teólogos do mundo inteiro estudam, geólogos, homens aí poderosíssimos que vão a Israel 2, 3 vezes por ano. E eu me pergunto, onde está tanta letra, tanto estudo? Por que eles não conseguem revelar, simplesmente mostrar a verdade para nós humildes? A palavra diz, né? Está escrito que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria, que a igreja passaria num sono e iria dormir. E ali a palavra diz: acorda, desperta, povo meu, sai dela, povo meu, sai da Babilônia, povo meu. Então nós temos um Deus na eternidade que cuida de tudo e cuida de todos. Peço a você, não se desespere, mas busque o Espírito da verdade. Espírito da verdade. Existe o pai da mentira e tem o pai da verdade, o Espírito da verdade. Então, pastores, líderes, obreiros, diáconos, presbíteros, apóstolos, pastores, doutores, procurem a verdade, acordem e sai dela. Você percebeu, né? Se você é espiritual, né? Se você tem um pouco de espiritualidade, você percebeu, né? Toda vez que eu falo determinadas palavras, gravo determinadas coisas, eu sempre recebo aí uma chamada de atenção aí pelo o chamado algoritmo, né? O chamado assistente virtual. O que me importa é agradar a Deus. O que me importa é agradar a Deus. Então, em breve tempo, não teremos mais oportunidades de estarmos falando ou falando sobre isso publicamente pela internet. Que Deus abençoe, guarde, o Espírito Santo guie e o nosso Cristo
que o grande amor de Deus, João 3,16, as doces consolações do Espírito Santo do Eterno, a graça e a paz do nosso Salvador, Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o unigênito de Deus, e o sangue dele derramado na cruz do Calvário para a salvação da humanidade, redenção, remissão, justificação, seja com todos nós, para todos sempre. Amém.